Então, galera, continuando, talvez essa aula seja um pouquinho mais longa, mas vou precisar que vocês prestem atenção e fiquem até o final, beleza? É o seguinte, a gente viu lá que existem três grupos diferentes, o grupo das bactérias, das cianobactérias e das arqueias. Apesar das arqueias serem mais próximas ao grupo dos eucariontes, ainda assim elas são organismos procariontes, e é por isso que a gente estuda elas no reino Monera. Então tá, mas o que tem essas arqueias? As arqueias, são organismos que são o quê? Encontrados no fundo do mar, e elas possuem essa característica, eles podem ser organismos encontrados no fundo do mar, e uma característica bem legal é que elas são encontradas também em ambientes com alta concentração de salina. E isso não acontece, por exemplo, com outros indivíduos, outros organismos. É muito difícil viver em ambientes com alta concentração salina. A gente consegue, por exemplo, perceber quando a gente vai para o mar. Quando a gente vai para o mar, o que acontece? A água é salgada, a gente consegue ficar lá, mas a gente não consegue ficar muito tempo, a gente não consegue beber aquela água, viver dentro daquele ambiente. Imagine um ambiente muito mais salgado que aquilo ali. Então, existem arqueias que conseguem viver nesses lugares que possuem uma alta concentração de salinidade. As arqueias também são conhecidas como organismos metagênicas, porque através ali da sua conversão da matéria orgânica, tem-se como produto o gás metano. E isso acontece, por exemplo, nos pântanos, no esgoto e no intestino de animais que digerem celulose, como, por exemplo, bois e cupim. Lembra lá no vídeo passado que eu falei que esses organismos eles podiam fazer associação com outros indivíduos? Então, a gente tem isso aqui na associação entre bois e as arqueias, os cupins e as arqueias, que digerem ali na conversão da matéria orgânica dentro desses animais. E aí tem como produto dessa conversão o gás metano. E aí eu trouxe como exemplo aqui o sulfolobos islândicos, que é esse daqui, que é uma arqueia, que foi estudado, inclusive eu trouxe essa imagem de um estudo. Ela é bem parecida com uma bactéria, mas ela é uma arqueia, tá? Não vamos confundir. Ela está no reino Monera, elas são organismos procariotos, mas elas não são exatamente bactérias, não são iguais. São organismos que a gente chama de arqueias. Bactérias, tem as arqueias e tem as cianobactérias, tá? E aqui é uma imagem bem legal de uma fonte termal que tem lá nos Estados Unidos, que ali é uma temperatura e a acidez são muito elevadas. A gente consegue, inclusive, ver essa coloração diferente. Aqui a gente consegue encontrar essas arqueias. Então, em eubactérias, a gente tem as cianobactérias e bactérias, ou seja, lembra lá dos grandes grupos, lembra lá do início que eu falei que a gente tem as bactérias, as cianobactérias e as arqueias. As cianobactérias e as bactérias, elas estão mais próximas umas das outras do que as arqueias. Lembra que eu falei que as arqueias estão mais próximas do grupo Eucária? Então, as cianobactérias e as bactérias estão no grupo das eubactérias. E elas têm bastante coisas em comum. Aqui é um exemplo que eu trouxe de diferentes bactérias para vocês. Primeiro, a gente vai começar falando das cianobactérias. As cianobactérias são organismos autótrofos. O que acontece? Lembra que eu falei organismos autótrofos e organismos heterótrofos? Organismos autótrofos são aqueles que conseguem produzir sua própria matéria orgânica como fonte de alimento. E organismos heterótrofos que não conseguem fazer isso. A gente vai ver que existem bactérias que precisam estar, como, por exemplo, parasitando uma célula, um organismo, ou decompondo matéria orgânica para poder conseguir ele se alimentar. As cianobactérias não, elas conseguem fazer fotossíntese porque elas possuem clorofila. São organismos unicelulares, ou seja, são organismos a partir de uma célula. Entretanto, a gente consegue ver que existem cianobactérias que formam colônias. E a gente vai ver isso na próxima imagem, que elas formam colônias, mas cada ali é uma célula e cada ali é uma cianobactéria. Aqui a gente consegue ver a estrutura interna de uma cianobactéria, que é o quê? Vão ter essas lamelas, nos quais encontram-se os pigmentos fotossintetizantes, ou seja, aqui dentro dessas lamelas está a clorofila, que através da luz solar e outras reações com a água vão fazer ali um produto glicogênico que vai servir como alimento para essa planta. O
que vai funcionar como alimento para essa cianobactéria. Então, como eu disse, são organismos que são unicelulares, mas que podem formar colônias, então que cada um desses é uma cianobactéria e o conjunto delas forma uma colônia, o conjunto de cada uma delas. Podem ser encontradas na água doce, no mar, no solo, na superfície úmida de rochas e troncos, e elas são extremamente importantes para nós, para o ambiente, para todos. Por quê? Porque elas vão tirar CO2 da atmosfera e vão liberar o 2. Assim como as plantas, elas utilizam o gás carbônico para, junto com outros compostos, produzir através da fotossíntese, produzir compostos orgânicos e se alimentar a partir disso. Então, quando ela faz esse processo de fotossíntese, uma das coisas que são liberadas nesse processo é o O2. E o O2 é extremamente importante porque nós respiramos o CO2. Então, assim como as algas, assim como as plantas, as cianobactérias também conseguem liberar o O2 para a atmosfera e isso faz com que a gente consiga ali ter um ambiente respirável, a gente consiga respirar. Ou seja, são organismos extremamente importantes para a manutenção da vida da Terra. Agora a gente vai falar das bactérias e, como a gente já viu, quem são as bactérias? São organismos procariontes que não possuem material genético individualizado, como a célula vegetal, a célula animal. São organismos unicelulares, assim como a arqueia, assim como as cianobactérias, possuem ali apenas uma célula e podem formar colônias, como a gente vai ver, e existem classificação tanto para a forma da bactéria como para a colônia que ela forma. São organismos heterótrofos, diferente das cianobactérias, as bactérias são organismos heterotróficos, ou seja, elas vão ter que ir atrás ali do seu alimento, elas não conseguem compor a sua matéria orgânica. Então, nós temos saprófagas, parasitas ou simbiontes. Isso está ligado por serem organismos heterótrofos, ou seja, eles não conseguem produzir ali o seu próprio alimento. Saprófagas quer dizer que elas vão se alimentar a partir da decomposição de matéria orgânica. Parasitas, porque elas vão ali parasitar um outro organismo, um outro indivíduo, para poder ali fazer suas funções e se reproduzir. Simbiontes, porque elas conseguem se associar, se simbiontizar com outros organismos. E aí elas conseguem ali também, por exemplo, no caso que a gente viu lá das bactérias, se associar com as raízes das plantas. Ali ela consegue obter o seu alimento através da fotossíntese da planta e também consegue ali a planta ter melhor absorção de nutrientes e de água. As bactérias também têm como característica serem aeróbicas ou anaeróbicas. Como a gente viu, isso está relacionado ao consumo de oxigênio pela bactéria. E aí elas podem ser classificadas como aeróbica ou anaeróbica facultativas, ou seja, meio termo, que existem bactérias que conseguem viver na presença de oxigênio, mas se não tiver oxigênio, ela consegue também sobreviver. Entretanto, existem bactérias que são estritamente obrigatórias tanto com um para o outro. Tem bactérias que vão sobreviver só na presença de oxigênio, tem bactérias que vão sobreviver só na ausência de oxigênio. Então, aqui uma classificação dessas bactérias que a gente vai ver, cada uma delas, que são bactérias que possuem estrutura diferente, e para cada uma a gente tem um diferente nome. Tem os cocos, os bacilos, o vibrião, o espirilo e a espiroqueta. E a gente vai falar de cada uma agora. As bactérias que têm esta forma são chamadas de cocos, porque elas são arredondadas, geralmente esféricas, mas com representantes ovoides. Ou seja, essas bactérias que vão possuir essa forma são bactérias que a gente dá o nome de bactérias cocos, que é classificada a partir da sua estrutura. Bactérias que possuem essa estrutura são chamadas de bacilos, porque elas vão ter a forma cilíndrica, alongada, com um bastonete e pequenos bastões. Aqui é um exemplo de uma bactéria vibrião. Ela vai ter essa fórmula de vírgula, um bastonete curvo. Então, quando você vê essa bactéria na prova, se perguntar, você sabe que é vibrião, porque ela vai ter esse aspecto de vírgula com um bastonete curvado.
Os espirilos, que são bactérias que vão possuir esses filamentos longos nas suas extremidades, são rígidas e espiraladas. E as espiroquetas, que são também filamentosas e longas, espiraladas, porém, elas são mais flexíveis do que os espirilos. A gente consegue ver que elas têm muito mais curvas, né, do que as outras aqui, ó. Essa daqui, você vê que ela tem uma coisa mais rígida. As espiroquetas não, você vê que ela é uma coisa mais fluida, tem mais, né, curvas. Como já disse anteriormente, as bactérias podem formar colônias e quando elas formam colônias, a gente dá um nome para cada forma. Lembra que essa estrutura é a estrutura coccus, arredondada, circular. Quando duas bactérias ficam juntas, a gente, com a estrutura coccus, a gente dá o nome de diplococcus. Diplo, de dois. Coccus, do que a gente viu lá, né? Estrutura circular. Então, duas bactérias que possuem estrutura circular, duas bactérias coccus juntas, são chamadas de diplococcus. Streptococcus, aqui, quando a gente vê que forma esse colar como se fosse um colar de pérolas, ou seja, são vários indivíduos, vários organismos de cocos juntas e formam aqui esse, né, como se fosse esse colar de pérolas. As sarcinas, que vão ser 8 cocos em dimensões diferentes, ou seja, a gente tem um aqui, um atrás, aqui, outro na frente. Então, quando cocos tem essa forma, que são 2 na frente e 2 atrás, ou seja, a gente tem 4 cocos, elas são chamadas de sarcinas. E a Staphylococcus, que são parecendo esse cacho de uvas aqui. Então, quando a gente vê, por exemplo, bactérias circulares, que a gente chama de cocos, que formam mais esse cachinho de uva, a gente dá o nome de Staphylococcus. Se formar como se fosse escolar de pérolas, Streptococcus. Se formar 4, 2 na frente e 2 atrás, é chamado de sarcinas. E se for só 2, Diplococcus. Uma característica super importante desses organismos e que estão ligados com a nossa saúde, com a pesquisa, com o combate para entender esses organismos, é a parede celular. Lembra lá no começo, quando eu falei das estruturas da bactéria, que a gente tinha lá a cápsula, a membrana e a parede celular? Ou seja, a parede celular desses organismos vai nos dizer exatamente como esse organismo pode ser classificados ou combatidos. Características dessa parede. É uma parede rígida e espessa. É uma parede composta de peptidoglicano, que são polímeros de aminoácidos e de sacarídeos. Ou seja, aqui a gente consegue ver, por exemplo, a parede celular, a camada espécie de peptidoglicano, e aqui a gente consegue ver que é bem menor. Nas bactérias, a gente consegue classificar de duas formas: bactérias gram-positivas e bactérias gram-negativas. Ai, meu Deus, nossa, mas que tanta coisa. Mas olha só, imagina, se tu pega lá, se tu é infectado por uma bactéria e você vai direto para o hospital, existem milhões de bactérias, milhões. E aí vão analisar, vão pegar o teu exame de sangue, vão analisar e falar, caramba, ele está com essa bactéria. A partir da análise da sua bactéria, eles vão fazer o que agora? Tentar descobrir que bactéria é essa. Mas, nossa, a gente tem milhões de bactérias. Por isso aqui está a importância da parede celular. Porque com essa classificação entre bactérias gram-positiva e bactérias gram-negativa, a gente vai conseguir, na hora, separar, através da coloração, que bactéria é essa. Vamos supor, tem milhões de bactérias. Você vai estar lá infectado com um monte delas. Você não vai saber quem é quem. Então, existe essa classificação através da coloração que a gente dá pela bactéria gram-positiva, que é a coloração roseada, e a bactéria gram-negativa, que é essa cor mais roxeada, mais azulada. E essa coloração ela se dá através dessa parede celular espessa que é formada de peptidoglicano. Por quê? Quando se fizer o exame para saber que bactéria está infectando o seu organismo, eles vão fazer essa coloração de gram. Por quê? Porque através dali, eles descobrindo se é gram positivo ou gram negativo, eles já conseguem excluir milhares de bactérias ali que poderiam ser as que estariam infectando o seu organismo. Por quê? Porque quanto mais cedo você combater aquela bactéria que está no seu organismo, melhor vai ser o antibiótico mais eficaz. Por quê? O que acontece?
Quando você está doente, você está infectado por uma bactéria, o seu organismo vai reagir contra. Às vezes ele não consegue, você precisa tomar um antibiótico. Esse antibiótico ele vai combater essas bactérias. Ah, então eu posso, toda vez que eu tiver lá com uma doença, eu achar que é bactéria, eu posso tomar antibiótico? Não. Por isso que antibiótico, ele só pode ser tomado com prescrição médica. Por quê? Se você tomar muitos antibióticos, o que você vai estar fazendo? Você vai estar selecionando bactérias que são mais fracas e são mais fortes. Por exemplo, vamos supor que você está com uma bactéria X. A sua bactéria X, você sabe que, por exemplo, ela é... Ai, eu sei porque os sintomas que eu tenho, pesquisar lá na internet, eu sei que é essa bactéria, então eu vou tomar um antibiótico tal. Quando você toma um antibiótico sem saber a bactéria que você tá, sem saber a quantidade, sem saber realmente o que está acontecendo, você vai matar algumas bactérias, mas aí você não sabe a quantidade certa que você está tomando, você não sabe quais bactérias você tem realmente, e aí você vai estar matando algumas bactérias e deixando outras que estariam ali resistindo a esse antibiótico. E a gente vai ver na reprodução das bactérias que essas bactérias elas conseguem o quê? Se reproduzir. Quando elas se reproduzem, elas conseguem se multiplicar muito. E aí, o que você está fazendo? Você está selecionando aquelas que foram resistentes ao antibiótico, porque você não sabia exatamente que bactéria que era, a quantidade de antibiótico que você ia tomar. E agora, esses antibióticos que antes não conseguiam resistir e morriam com os antibióticos, agora elas conseguem existir. E aquele antibiótico que era importante, agora não faz mais efeito para você. Então, é extremamente importante que você não tome antibiótico sem saber o que realmente você está. E por isso que a importância dessa classificação de gram positivo e gram negativa, que está relacionada a essa parede de peptidoglicana. Por quê? Porque através dessa parede, da coloração dessa parede celular, que a gente vai descobrir que bactéria é, porque as bactérias elas estão divididas em gram positivo e gram negativa. Bactérias que vão possuir essa parede mais espessa vão ser pesquisadas, vão ser coloridas através da cor rosa. Ah, isso quer dizer então que olha a bactéria lá é rosa? Não, isso é um processo que é feito que você colore, você pinga ali uma solução e aí você consegue ver por quê. Existe uma solução rosa que vai penetrar essa parede peptidoglicana e vai colorir a bactéria. E na gram negativa a mesma coisa. E a diferença entre essas duas é exatamente isso, porque uma vai possuir a parede espessa e vai conseguir ser colorida de uma forma, e a outra, por ter a parede menor, não vai e vai ser colorida de outra forma. Então aqui a gente consegue ver, por exemplo, a coloração gram, ou seja, bactérias gram positivas vão adquirir essa coloração roxa e bactérias gram negativas essa cor rosa avermelhada. E isso nos ajuda a descobrir que bactéria que é. Se eu sei que essa bactéria ela é gram positiva, eu já excluo a gram negativa, então já consigo tentar, já estou mais perto de descobrir que bactéria é essa e o que ela está causando no seu organismo, e aí o tratamento ele já começa a ser mais rápido e efetivo. Da mesma coisa na gram negativa. Se eu sei que ela é gram negativa, então já excluo as gram positivas, e eu não preciso ficar perdendo tempo tentando descobrir entre as gram positivas qual que era, sendo que eu já sei que é uma gram negativa, que não são todas. Por isso que existe essa coloração separada e elas são importantes. Um fato importante é a reprodução das bactérias. Ai, meu Deus, eu estou cansado, não aguento mais. Mas isso é extremamente importante porque vai existir duas formas das bactérias se reproduzirem: através de bipartição ou através de esporos. Ah, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Tu toma um antibiótico lá errado e aí a bactéria consegue se reproduzir. Você sabe como ela se reproduziu? Não. Então, agora você vai saber. Como que ela vai se reproduzir? Através de bipartição ou de esporos. Mas essa é uma das formas de reprodução da bactéria, que a gente fala que é a reprodução assexuada. E por que é uma reprodução assexuada? Porque ela não tem troca de material genético. Diferente da reprodução sexuada, que a gente fala o quê? Que é uma reprodução que tem troca de material genético. Exemplo, a reprodução entre os seres humanos é uma reprodução sexuada, porque você tem troca genética entre o material genético do homem e da mulher. Aqui na reprodução assexuada das bactérias acontece por bipartição ou por esporos. Aqui a gente consegue ver um exemplo de uma reprodução sexuada de uma bactéria por bipartição. Esse nucleóide ele vai se dividir e vai formar outra bactéria que é igual a ela, ou seja, uma bactéria idêntica igual a ela, ou seja, você tem duas bactérias iguais. Lembra lá que eu falei que é importante você não tomar antibiótico demasiado, porque essas bactérias conseguem se reproduzir e se você estiver tomando errado, elas vão resistir? Aqui está uma das tipos de como ela pode se reproduzir.
através de bipartição. Elas vão se multiplicar o seu material genético e vai formar outra igual a ela. A gente consegue ver aqui isso acontecendo de forma real. Aqui é um desenho de como está acontecendo, aqui é a forma real. Ou através de esporos, ou seja, essa bactéria ela vai produzir ali dentro dela um esporo. Esse esporo ele vai ser liberado e aí ele pode cair em qualquer lugar, na superfície, dentro do seu organismo e tal. E aí ele só vai ali se desenvolver se for um ambiente propício para ele. Ali você não tem troca de material genético, porque a bactéria vai produzir esse esporo dentro dela com o seu próprio material genético sem ter contato com outras bactérias. E aí ela libera esse esporo que vai se desenvolver quando se encontrar em um ambiente que ele consegue se desenvolver. E aí a gente também tem a reprodução de forma sexuada, né? Existem 3 tipos dela: a conjugação, a transformação e a transdução. Isso daqui é uma imagem que eu estou trazendo para vocês e vocês vão conseguir ver isso no experimento de vocês. O que é, então, a conjugação? A conjugação é quando 2 bactérias elas se unem e estabelecem entre si uma ponte entre o citoplasma de uma e o citoplasma da outra, fazendo ali uma transferência de DNA entre elas. A célula, né, a bactéria que vai doar ali o seu DNA é chamada de célula doadora. E a outra aqui é chamada de célula receptora. Então, aqui a gente tem o DNA principal dessa bactéria e a gente tem aqui o DNA que será duplicado e transferido. E aí tem aqui a ponte citoplasmática. O que vai acontecer? Elas vão se ligar, citoplasma com citoplasma. Esse material genético, esse DNA, ele vai ser duplicado. Aqui, ó, no passo 2 a gente consegue ver isso. Ele foi duplicado e aí depois ele é transferido e passa por essa ponte que foi feita entre as 2 bactérias. E aí esse material genético agora está aqui. E aí esse DNA duplicado ele vai passar por transferência ali de uma bactéria para outra. Depois essa ponte citoplasmática ela desaparece. E agora ali você tem uma célula com o DNA idêntico da outra. Aqui a gente tem a transformação, que é o quê? Quando uma bactéria ela vai absorver o DNA disponível no meio e incorporar o seu DNA. Ou seja, a gente tem aqui uma bactéria que sofreu lise, ou seja, ela foi destruída. E aí a gente tem aqui uma outra bactéria que está lá, ou seja, você tomou antibiótico e aí o antibiótico destruiu, lise, matou essa célula. Essa bactéria vai ser destruída e agora ela tem fragmentos do DNA dela ali no citoplasma do seu organismo. O que vai acontecer? Essa célula bacteriana que está lá, que não foi destruída, vai pegar esse fragmento de DNA e vai aqui, ó, se ligar à superfície da célula bacteriana. Aí essa célula bacteriana que não foi destruída vai incorporar esse fragmento de DNA, vai ali se integrar ao seu DNA, vai estar ali agora o seu cromossomo, ou seja, ela pegou o fragmento de uma célula, de uma outra bactéria que sofreu lise, que morreu, pode ser, por exemplo, um antibiótico ou uma bactéria, e aí esse fragmento de DNA, ele vai entrar ali na superfície dessa outra bactéria, ela vai incorporar esse fragmento de DNA e vai integrar ele ao seu próprio DNA. E aí a gente dá o nome disso de transformação. Ou seja, essas bactérias ficam, então, com a constituição genética modificada e são chamadas de transformadas. Ou seja, aqui a gente tem uma troca de material genético. A gente tinha uma material genética de uma outra célula e agora a gente tem de outra juntas. E a transdução. O que é a transdução? É a transferência de genes de uma bactéria através de um vírus. Caso essa bactéria sobreviva à infecção viral, passará a representar novas características que serão transmitidas aos seus descendentes. Ou seja, a gente tem aqui um vírus bacteriófago, ou seja, um vírus que vai infectar bactérias. Quando esse vírus infecta essa bactéria, ele vai soltar o seu material genético lá dentro. Aí, o que ele faz? Ele integra o seu material genético com o material do vírus. Agora, o DNA viral integrou-se ao DNA da bactéria. Então, ela possui aqui um diferente DNA. Então, o que isso quer dizer? Que se a bactéria, quando for infectada pelo vírus, ela sobreviver, ela não morrer, porque, por exemplo, vocês viram lá em vírus que tem bactérias que morrem quando são infectadas pelo vírus. Se essa bactéria não morrer, ela vai integrar esse DNA do vírus, que inclusive foi formada a partir de uma outra bactéria que morreu, que foi usada para reprodução viral. Ela vai, então, agora ter novas características que serão transmitidas aos seus novos descendentes. E aí, a partir daqui, ela pode sofrer uma bipartição, ela pode formar um esporo, ela pode, como a gente viu aqui, ó,
transformação, pode entregar com outro material. É por isso que é extremamente importante a gente tomar cuidado de não tomar antibióticos sem saber que bactéria que você está lidando. Porque quando você faz isso, você está fazendo isso. Você está, agora eu tomei antibiótico, estou bem. Aí matou 99% das bactérias. Esse 1% fez o quê? Morreu. Aí esse 1% agora pega esse material genético dessa bactéria que sofreu, pega o material dela, aí se integra para ficar mais forte, ela se reproduz por partição, e faz transferência, faz conjugação, faz todo esse mecanismo, e aí agora você tem uma bactéria que você toma um antibiótico e ela não morre. Por quê? Porque ela conseguiu, por conjugação, por transformação, por tradução, por multiplicação, resistir. E é por isso que é importante a gente entender isso, porque quando a gente também for tomar um antibiótico, a gente precisa saber, poxa, olha só, eu tô tomando antibiótico, então o que está acontecendo? Eu tô impedindo que a bactéria faça transição, estou impedindo que a bactéria faça transformação, conjugação, que ela se multiplique. E está interligado exatamente na saúde humana, que são as doenças. E aqui eu trouxe algum exemplo de doença para vocês, que é importante que está no nosso dia a dia. Por exemplo, a cárie dentária. Isso mesmo. A cárie dentária ela é causada por bactérias. Essas são as bactérias, a Streptococcus mutans, que vão causar cárie. E a gente consegue, né, combater isso através da remoção dessas bactérias dos nossos dentes. Super importante e que é muito comum é a bactéria que causa tuberculose, que é a Mycobacterium tuberculosis, que elas vão ali se proliferar no seu pulmão e pode até causar a morte. O tétano, inclusive nós temos vacinas e tá aí a importância das vacinas, né? Por quê? Porque a gente consegue ter a carga do vírus, da bactéria, na vacina, e aí a gente consegue impedir que quando a gente se infecte, o nosso organismo não tem condições de combater, porque uma vez que a gente toma vacina, nossa imunidade ela aprende a combater aquilo ali. Então, por isso que é importante, por exemplo, quando a gente tem vacina, né, do tétano, que muita gente já tomou. Meningite, que é uma doença super perigosa, entendeu? Porque ela vai ali na mengite do seu cérebro, que é um líquido que fica aqui no nosso cérebro. E quando essas bactérias elas se proliferam ali, elas podem causar a morte. E são as Neisseria meningitidis. A cólera, que é também uma bactéria que matou muita gente já. E a gente vê, por exemplo, aqui, ó, que é um vibrião, que a gente viu lá, lembra a classificação? Por isso que é importante. Aqui é o quê? Diplococcus, porque a gente consegue ver dois cocos. E aqui é a sífilis, que é uma infecção sexualmente transmissível. Ah, mas não tô nem aí. Não tá nem aí? Quando faz sexo sem camisinha, não se cuida, você pode pegar sífilis. Entendeu? Ela é tratável, ela é curável, mas ela pode causar danos aos seus órgãos genitais, à sua saúde, e às vezes até danos irreversíveis. E ela é causada pela bactéria Treponema pallidum. Então é isso, galera. Espero que vocês entendam. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente e não deixem de fazer experimentos. É super legal. Se tiverem dúvidas, tragam essas dúvidas para a aula e a gente vai fazer uma revisão geral para ver se vocês têm dúvida, algum questionamento, tá bom? Valeu!